Como diz aqui o texto, quando eles chegaram, o povo reconheceu. O povo reconheceu. Ah, quem me dera que o povo reconhecesse Jesus. Mas o povo cada vez mais não reconhece. Porque os ensinadores, os pregadores, de um lado são grandes mentirosos, ladrões, roubadores, mercenários, lobos vestidos de pele de ovelhas, como disse Jesus. São expressões que Jesus usou: ladrão, mercenário e lobo. Enganadores, vestidos de peles de ovelhas, de um lado. Milagreiros mentirosos. De um outro lado, são os pseudomestres, os entendidos, os que pastoreiam o vento, os que pastoreiam suas próprias sombras, os que juntamente se banqueteiam, curtindo as suas supostas sabedorias que não transformam nem as suas vidas, nem as suas casas, nem as suas famílias, nem a vida de ninguém, nem coisa alguma. Infelizmente, nós existimos há muito tempo, sanduichados por essas perspectivas, e muito mais agora, onde esse lado de cá se avoluma como um tsunami enorme, com ondas de altura quilométrica, destruindo e arruinando todas as coisas avassaladoramente, e deste outro lado do intelectualismo, é o sepultamento do Cristo defunto, nas falas sem vida, sem experiência, sem fé, sem alegria, sem amor, sem efervescência, sem Espírito Santo, sem certeza da presença de Deus, sem coisa alguma a não ser o culto a si mesmo e ao autoconhecimento apreendido para impressionamento dos volúveis, e que são uma quantidade pequena, muito menor do que a do outro grupo. Mas, um pelo outro, como eu disse e repito, eu não quero troco. Quando o evangelho, todavia, está sendo praticado, o que acontece é que as pessoas, o povo, começa a reconhecer a Jesus. Eu vejo isso todos os dias da minha vida com Deus, nesses mais de 51 anos, andando e pregando o evangelho da graça de Deus no mundo. Quando o povo começa a reconhecer Jesus, preste atenção em mim, quando o povo começa a reconhecer Jesus, ele mesmo começa a chamar o seu próximo para junto dessa luz, ou para debaixo do aconchego dessa sombra, ou para esse refúgio, ou para esse lugar de graça, de acolhimento, de cura, de misericórdia. O povo, todavia, precisa reconhecer Jesus. E o texto prossegue dizendo, e percorrendo Jesus e os seus discípulos aquela região, que não era uma região enorme, mas era salpicada de pequenas aldeias, de pequenos grupamentos humanos, de cidades mínimas, mas havia um grande pulular de vivência humana naquela região norte do Mar da Galileia. Quando eles começaram a andar e a percorrer, a atravessar os lugares, o povo sabendo o que Jesus era, o que ele trazia, o que ele carregava, quais eram os sinais da chegada dele, da presença dele, o que eles podiam ter de expectativa real, genuína, de esperança verdadeira relacionada a Jesus, eles então traziam as pessoas, traziam os doentes, de maneira extrema, traziam inclusive nos seus leitos, os enfermos, os que padeciam de enfermidades tópicas, os que uns sofriam de doenças tópicas e outros padeciam de enfermidades crônicas generalizadas, aquele mal-estar generalizado no corpo, na vida, onde andar, viver, respirar é um grande esforço. Outros eram trazidos por causa das suas dores e doenças tópicas. Mas as pessoas sabiam o que esperar de Jesus. Se em Jesus as pessoas esperassem apenas discursos filosóficos, sabe quantos do povo iriam, de fato, ouvir e buscar Jesus? Ninguém. A não ser um grupo de intelectuais procurando o masturbatório mais elegante, onde Jesus estivesse falante. Mas o povo só lota esses ambientes da falsidade
Porque, de maneira equivocada, eles são apresentados a promessas mentirosas e seguem como uma manada sem discernimento. Mas isso indica um fato: é de que o povo quer solução para as suas dores. O povo quer alívio para as suas enfermidades. O povo quer consolação para as suas agonias e desesperanças. O povo quer toques divinos não para lhes fazer cócega nos pensamentos, mas para arrancar com a mão as suas dores mais perversamente instaladas e instauradas no curso dos anos de aflição. Foi por isso que Jesus não disse: vinde a mim, todos vós, os sábios e os acadêmicos, e os que têm prazer nas discursividades filosóficas, e eu vos iluminarei com sabedorias eternas e perenes, na minha seita gnóstica, imbatível e incomparável. Não. Ele disse: vinde a mim, todos vós, intelectuais ou não, cultos ou incultos, da elite ou do povo de realidades socioeconômicas mais carentes. Vinde a mim, é a energia que caiu. Vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o chamado de Jesus. Mas, pelo amor de Deus, vocês não conseguem entender isso? Que o povo tem em si a capacidade, quando genuinamente é apresentado ao Cristo verdadeiro, ao Jesus real, o povo passa a saber quem ele é. E o próprio povo leva essa mensagem adiante e começa a chamar as pessoas a ele. Como aqui se diz que acontecia. E o que aconteceu, aconteceu porque o que Jesus trazia era verdade. Era a realidade. Era insofismavelmente tangível. Era palpável. Era inquestionável. As pessoas provavam, experimentavam, comiam, degustavam, levavam para dentro de si, viam o resultado prático. Isso era ativado como graça inquestionável dentro deles, a ponto de que traziam essas pessoas umas às outras. Não eram os apóstolos que iam buscá-las em casa. Elas iam dizer: olha, ele chegou, é ele. Isso aqui é verdade. A gente pode conhecer, a gente pode experimentar, a gente pode provar. Nós temos parentes que já foram atingidos. Nós mesmos já fomos. Nós sabemos como ele é. Nós sabemos que ele não discursa, ele faz. E o que ele ensina é para ser praticável. E a prática do que ele ensina é transformadora. Altera, transformoseia tudo, metamorfoseia tudo. É real, é tangível, é operacional. Então, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Isso é outra coisa extraordinária, porque hoje as pessoas correm em todas as direções por causa dos anúncios, das publicidades, das promessas mentirosas, e na sua agonia, dor, aflição, pressa e ansiedade, são alvos fáceis de todos os enganos, porque, como disse Jesus, são como ovelhas sem pastor. E são altamente enganados. Mas o que altera mesmo a vida, a sociedade, o ambiente, a aldeia, a cidade, a polis, a experiência humana, a família, é quando as pessoas começam a contar umas para as outras acerca do verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus e de Jesus vivo, validando, corroborando o ensino honesto, sincero, carregado de fé, de prática, operando pelo amor na vida daquele que fala e com potencial extraordinário e insofismável de se tornar realidade na vida de todos aqueles que ouvem e se aproximam, e veem e tocam.
Onde quer que eles ouviam que ele estava, para lá iam e para lá levavam os que carregavam carências. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos. Aldeias, cidades ou campos. A aldeia denota um pequeno povoado. A cidade, uma pequena polis. Um lugar de mais elaboração de vida social, política, econômica, ali entre eles. Pois bem, aonde quer que ele estava, inclusive nos campos, nos lugares ermos, lá estavam. Tanto fazia. O importante é se Jesus está comigo, não é aonde eu estou. Hoje em dia as pessoas só querem ir para os lugares grandes, para as cidades, onde tem gente passando pela boca de lobo, daquela porta larga, apelidada de galpão de igreja, onde é fácil o cara ouvir o grito histérico de alguém lá dentro, no microfone posto a toda altura, falando: venha! E você será curada, curada! E vai esse monte de gente da manada lá para dentro. Agora, pouca gente quer ficar nos campos, onde tem muito menos gente, onde não corre quase dinheiro nenhum, onde cuidar dos doentes, enfermos, pobres e necessitados não produz fama. As pessoas querem, na maioria das vezes, especialmente as lideranças, que vivem de engolir os recursos dos pobres, enfermos, doentes e necessitados, querem, de fato, os grandes centros, onde a facilitação do roubo e da apropriação indébita é extremamente mais fácil fazê-lo em nome de Deus, em nome de Jesus. E hoje em dia o povo já não reconhece mais Jesus. Qualquer um que chegue falando esse nome, Jesus, pode falar do diabo, que as pessoas vão aplaudir e vão dizer aleluia. Embora toda a descrição combine exatamente com Satanás, com o diabo, com a treva. Mas as pessoas não reconhecem mais Jesus. Elas não sabem mais fazer distinção entre o espírito de Cristo e o espírito do mundo, e o espírito do engano, e o espírito da dissimulação, e o espírito da enganação, o espírito da miragem, o espírito da manipulação. Elas não sabem mais fazer, elas não reconhecem mais Jesus, elas não conhecem o Evangelho. Quantos de vocês aqui comigo já leram Mateus, Marcos, Lucas e João várias vezes na vida, meditando? A maioria das pessoas não tem nem paciência para me ouvir falar 1 hora aqui, dando tudo mastigadinho e explicado para elas. Você não pode falar mais do que 1 minuto, senão elas estão com pressa. Se você falar 5 minutos, elas já foram embora. Eu é porque não estou nem aí. Eu prego o Evangelho, vou pregá-lo a minha vida inteira. Falo coisas pequenas e curtas como quem joga uma isca de verdade para ver se alguns se interessam em cair na rede dessa graça do Evangelho de Cristo Jesus. Mas se ninguém se interessar, é aqui que eu vou continuar ensinando essa palavra para sempre, com muitos, com poucos ou com ninguém. Porque sempre aparece alguém que quer conhecer. E sempre chega alguém que, em conhecendo, quer compartilhar, quer comunicar, quer trazer, quer ajudar outros também. De modo que aonde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças. Uns levavam outros para junto dele, botavam bem na cara do gol, bem na presença de Jesus. Davam a chance a esses amigos adoecidos, imóveis, incapacitados, como a gente já viu o exemplo daqueles 4 amigos que amarraram um quinto e o desceram até o lugar onde Jesus estava, destelharam a casa e o baixaram exatamente no ponto em que Jesus estava, e Jesus o curou. Quem vem acompanhando comigo toda essa exposição desde Mateus no capítulo 1 já viu isto. Porque esse é o Espírito. O Evangelho está carregado desse tipo de divulgação de Jesus e não outra. Nenhuma artificial, todas têm a ver com o contar da história real do que Cristo fez em mim, e eu sei que pode fazer em você, se você o quiser. E outra vez, isso se repete aqui. Punham esses enfermos nas praças, nas portas, como a gente já viu em outras
situações aqui da narrativa do Evangelho, rogando a Jesus que os deixasse, que concedesse, que permitisse que esses enfermos e doentes pelo menos tocassem. Eu gosto da ênfase nessa expressão negativamente superlativa que diz para que pelo menos esses doentes pudessem tocar na orla das suas vestes, para que pelo menos. É interessante e há algo a ser aprendido de maneira simples, porém chocantemente peremptória no que aqui está dito, nesse pelo menos. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. Ao menos. Aí você vê as duas manifestações. Há uma frase que tem alguma redundância nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que dizem que Jesus, meramente pela palavra, essa frase diz que Jesus, meramente pela palavra, curava os enfermos. Meramente pela palavra. Ou seja, eu falo e prego muito a minha vida inteira. São milhões de horas de pregações. Você enfileirasse todos os dias desses 51 anos, e ano que vem 52 anos, pregando esse mesmo Evangelho da graça de Deus, seriam anos e anos e anos de fala contínua. Como no Instagram, quando as pessoas começam a ir te ouvindo e bomba, e viraliza, às vezes eu vejo horas depois de um post que já tem o equivalente a dias de minutagem acumulada. É um post de 3, 4 minutos ou de 2 minutos, mas tantas milhares, às vezes até milhões de pessoas já assistiram, que em pouco tempo já tem um acumulado equivalente na sua soma contínua a dias de fala. Mas eu estou me referindo aqui àquilo que se faz um dia depois da outra. Não no acumulado das visões, das visualizações, nem das audições, mas da experiência de um ano depois do outro, de um dia depois do outro, de tempos e eras continuamente, perseverantemente, sem desistência, sem retroação. Meramente pela palavra, Jesus curava. Isso prova apenas uma coisa. O pessoal do TikTok já está caindo aqui, estão nos últimos minutos, faltam mais 4 minutos e 42 segundos para vocês. Vão logo para o YouTube para não perderem tudo. Pois bem, o que prova que a palavra tem poder. Quando ela não é um discursozinho intelectual, enfatuado, não é de palradores faroleiros que ficam falando e orgasmando as suas pseudo-sabedorias, ciências, teologias ou filosofias, que não curam ninguém. Quando é a palavra do Evangelho, com a energia do Evangelho, com o poder do Evangelho, com a frequência espiritual do Evangelho, com a coerência do Evangelho, com o amor de Cristo presente emanando a palavra que sai da nossa boca, e quando ela vem carregada de fé, de esperança, de graça, de certeza, indicativa do caminho, não é apenas gritaria, mas verdade, meramente pela palavra, as pessoas são curadas. Eu estou chegando de São Luís do Maranhão. E quantas centenas de pessoas, no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite, me falaram aos ouvidos: eu fui curada meramente te ouvindo, eu fui curado te ouvindo. E curados de quê? Das realidades mais impensáveis. Muitos deles foram curados desde distúrbios na mente, na alma, nas emoções, nos afetos, no coração, a doenças tópicas ou enfermidades crônicas. Acontece com todo mundo? Não necessariamente como nos dias de Jesus. Não foram todos os doentes que foram curados. Não foram todos os mortos que foram ressuscitados. Não foram todos os agonizantes que foram consolados, mas todos quantos ouvindo creram, vendo creram, reconhecendo creram e vieram e se entregaram. Aí se diz, então ele curou a todos os que nessa condição diante dele se apresentaram.
E não venha, portanto, com essas perguntas cansativas e idiotadas, para as quais eu já não tenho mais nem tempo nem idade. E por que Deus não cura o mundo inteiro? Para com isso, cara. Apresente-se você diante de Deus, para ser curado você das suas doenças e enfermidades. A pior de todas elas é essa incredulidade promovida pela sua estupidez e dureza de coração. Pois bem, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes. Aí eu disse que, de um lado, a gente tem a recorrência da frase que diz: e foram curados, e Jesus os curava, e Jesus curava meramente pela palavra. Quando a palavra é, como eu descrevi há pouco. Do outro lado, a gente tem essas outras pessoinhas, com mais dificuldade de compreensão, de entendimento, com mais limitação cognitiva, com um pouco mais de bloqueio de maneira intelectiva. E Deus atende em Cristo Jesus a cada um conforme a capacidade de cada um, conforme as possibilidades e recursos de cada um. Recursos interiores, não são materiais, são recursos mentais, recursos psíquicos, recursos espirituais. Cada um se apropria do mesmo cálice de salvação de acordo com a possibilidade de posse, conforme o recurso interior que projetam, que manifestam diante de Deus. E nesse caso, essas pessoas simples lá do norte do lago de Genezaré, do Mar da Galileia, pediam que pelo menos Jesus consentisse, Jesus deixasse que eles viessem e lhe tocassem na orla das vestes. Pelo menos permitissem que ele tocasse na orla das suas vestes. Existem essas pessoas do ao menos que. É o pessoal do ao menos. O pessoal do ambiente mais superlativo, que tem chances de apropriação mais abstrata. Quando você anuncia o evangelho real, poderoso, verdadeiro, da graça de Deus, eles são curados e atingidos meramente pela palavra. Aí a palavra usada, o superlativo usado é o meramente. Tão somente. O que projeta essa distensão de graça divina na direção das pessoas. Meramente pela palavra. Que é, ao menos lhe tocassem na veste. Mas são equivalentes, são superlativos extremados da mesma perspectiva. Aí você diz, e essa coisa de ao menos lhe tocar nas vestes, Caio, não é superstição? Não é fetiche? Não é mirabolância supersticiosa? Não é tão somente uma materialização como qualquer outro grupo da Terra faz, no sentido do estímulo à construção de alguma coisa considerada fetichisticamente sagrada, portanto, emanadora de algum poder extraordinário, algum santo grau de emanação. Não, com Jesus não tem nada disso. Não teve, não tem, não terá. Quem quer que te apresente isso está te enganando. Mas por que então, você pergunta? Por uma razão simples. Quem estava sob aquelas vestes era Jesus. Não era o teu pastor, mentiroso, aproveitador. Não era o teu sacerdote dissimulador. Não era o teu líder espiritual, seja ele pastor, sacerdote, pai de santo, mãe de santo, médium, manipulador, porque manipuladores você tem em todos os lugares, em todos os grupos. Todos os que mexem com o divino, com o sagrado, se não tomarem cuidado, acabam se tornando profissionais manipuladores. E quando são amantes do dinheiro, então tudo se transforma apenas em enganação e em pretexto para provocar sua atenção e arrancarem de você até a sua própria alma. Deu para você me entender? Mas são polos de mesmas possibilidades. Quando a pregação, quando o discurso não é falação, mas vem carregado da energia, do poder de Deus, vem eivado pelo Espírito Santo do Evangelho, manifesto no Evangelho, Espírito de Cristo.
meramente pela palavra, como agora aqui, enquanto eu estou falando. Tem centenas de pessoas com histórias que terão para contar de como foram curadas pela palavra, como foram curadas meramente pela palavra, como foram curadas meramente pela palavra. Do mesmo modo em que tem outros que contam a mesma história hoje. Eu não tive coragem de falar com o Senhor, era tanta gente, tanta gente, tanta gente. Pessoas que fazem como aquela mulher do fluxo descrita aqui em Marcos, 2 capítulos antes, Marcos 5. Se eu ao menos lhe tocar na orla das vestes, eu já ouvi isso tantas dezenas, centenas de vezes. De pessoas que depois te escrevem, depois te contam, depois te encontram e dizem, olha, eu criei no meu coração que você iria orar por mim, iria trazer uma graça divina para a minha vida, mas eu cheguei lá e não consegui ter nem energia para entrar naquela fila. Então eu vim por trás, sejam em ambientes onde elas vieram pelos bancos, pulando, atravessando, serpenteando até chegar em você, seja em ambientes públicos. Quantas vezes em que a pessoa, no silêncio da sua timidez ou da circunstância que a fez limitar-se, não chegar até você e pedir, ora por mim, mas fizeram algo e vieram por trás, não, crendo não em ti, não em mim, muito menos em mim, mas tocaram em você como quem toca em Jesus, dizendo, Senhor Jesus, eu senti, vi, discerni, o teu amor vibrou dessa pessoa para mim, emulou tua graça em mim. Eu percebi, fui tocado, foi tangido pelo impacto de tudo que daí vazou na minha direção e na direção de todos. E eu peço que tu me cures, que tu me libertes, que tu me tires desse poço profundo, desse pânico agônico. E quantos me dizem que foi instantâneo? Continua a acontecer, continuará a acontecer. Com Jesus aconteceu no caso daquela mulher, aqui nesse texto explicitamente, rogando-lhe que consentisse, que permitisse que ao menos tocassem nas suas vestes. E essa generosidade de Jesus é que é maravilhosa. Ele entende que tem gente do ao menos. Ele sabe que tem gente que recebe e toma posse meramente pela palavra. Mas tem gente que precisa vir pegar em alguma coisa, pelo limite das suas próprias vidas, consciências, histórias, da sua própria cultura, da sua própria impregnação mental, ou da sua própria limitação sensorial. Tem gente extremada na percepção que meramente pela palavra é tangida e é curada, e tem outros que tem que ao menos chegar e ver, e tocar, e se aproximar. E a graça dele estende os dois polos dessas perspectivas humanas. Ao menos o deixasse, e ele deixou. Ele deixou. Esses líderes, pastores, intelectuais, acadêmicos do discurso, jamais deixariam que alguém viesse, até porque não tem ninguém impressionando-se com o que eles dizem, pregam e falam, a ponto de que saiam dizendo, dele eu senti, vazou o poder dele, para mim. Não, é só um cara legal, uma menina legal, fala umas palavras legais. E são convertidos de outros que procuram esse apenas porque é uma coisa mild, amena, legal. Não faz mal a ninguém. Não me cura, mas não me adoece. No melhor das hipóteses é isso. Mas não existe essa emulação, essa vibração, essa certeza, essa provocação, essa explosão do dunamis, do poder do Espírito Santo no coração. E tem esse outro lado, do ao menos lhe trocassem. E ele permite. Foi com Paulo que aconteceu a mesma coisa em Éfeso. Você lembra? Atos, capítulo 19. Que lenços, roupas e objetos do uso pessoal de Paulo, ficavam tão impregnados da energia psíquica, da energia espiritual, da energia de graça, porque eu vazo energia, eu sou energia. O Espírito de Deus
emulando-se em mim, provoca camadas e camadas e camadas e bombas de energia. Não sou eu quem produz isso, mas é ele em mim quem deflagra esses círculos concêntricos de graça, de emanação que vai tangendo, tocando, emulando, invadindo, pervadindo pessoas, mentes e consciências. E eu não falo isso porque eu li num livro, eu vejo na minha vida, a minha existência inteira, eu sei o que eu estou dizendo a você. Isso aqui não é teologia estudada, é decorrência de observações vividas, é o que eu compartilho com você. E ele deixa, como deixou lá em Atos 19, Paulo não fez daquilo, todavia, campanhas. A gente começa a criar fetiche, é quando começa a fazer campanha. Imagina só, a campanha do lenço de Paulo em Éfeso. Ou das roupas de Paulo. Paulo ganhava roupa só para passar um dia com ela, pregar uma vez com ela e depois ela era sorteada, leiloada, se fosse desses grupos que eu comecei descrevendo hoje, do fetichismo, do curandeirismo. Iriam leiloar a veste de Paulo, ou cortar em pedacinhos a veste com energia emanada. Iria se transformar em negócio pervertido, adoecido, feiticeiro e de magia negra e diabólico, na mesma hora. Porque onde quer que não haja essa genuinidade do que se concentra em Jesus e por causa de Jesus, e do Jesus que é, não do Jesus que foi criado, inventado, projetado, hologramado e apresentado como uma falsificação estelionatária para as pessoas, quando é o Cristo real e ele permite, isso acontece nos corações simples. Tem que ter um coração simples, puro e simples, na simplicidade e na pureza devidos a Cristo Jesus. A mesma coisa você encontra em Atos dos Apóstolos, sobre a sombra de Pedro. A sombra, a projeção da sombra de Pedro. Eu estou aqui sob luzes, mas elas são tão equilibradas, ó, ali eu estou vendo uma sombra minha lá longe. Mas tem tanto rebatimento de luz contra luz justamente para não causar sombra. Se fosse uma única luz, ia ter uma grande sombra. Eu estou usando isso aqui como ilustração. Lá em Atos 5, era tanta gente doente e enferma que quando Pedro subia na direção do templo, eles estavam morando em Jerusalém, foi logo depois do Pentecoste, nos dias e meses seguintes, que eram tantos os doentes que aqueles que tinham fé, seus parentes, colocavam os leitos nas ruas de Jerusalém, ou nas escadarias de Jerusalém, na direção do templo, ou no átrio do templo, para que Pedro, quando passasse sob o sol da manhã, ou do meio-dia, ou das 3 da tarde, ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles, não porque a sombra de Pedro tem poder. Hoje em dia, você vê pessoas fazendo as maiores invenções de misticismo diabólico, baseado no seu poder e na sua sombra. Mas Pedro nunca creu que a sombra dele tinha poder nenhum. Ele apenas sabia que aquelas pessoas estavam indo ali porque identificavam nele uma pessoa que estava cheia do Espírito de Cristo Jesus e andava na luz. E andava na luz. E andava na luz a tal ponto de que até a sua sombra projetava a graça de Jesus. Preste atenção. As pessoas colocadas para que pelo menos a sombra de Pedro sobre elas fosse projetada, não criam nem em Pedro nem na sombra de Pedro, mas criam no Espírito de Cristo que habitava a Pedro e sabiam que Pedro andava na luz, na única luz que fazia a projeção da sombra que os curava. E quando é nessa simplicidade, nesse espírito, não há fetichização, nem produção do elemento sagrado fetichizante, mas é apenas a manifestação da força santificante da presença de Jesus na vida. E agora, Senhor Jesus, eu peço que isso que eu falei aqui tenha chegado, tenha entrado, tenha invadido a consciência, a fé, tenha educado a fé, tenha dilatado, tenha enraizado, tenha ancorado a fé nos lugares celestiais mais sublimes de Cristo Jesus.
para que muita gente que me vê nos campos, nas aldeias e nas cidades, meramente pela palavra seja curada, ou meramente pelo olhar do sol, ou meramente pela contemplação do teu milagre que te faz desabrochar flores no chão da terra, ou meramente pelo partir do pão com gratidão, ou meramente pelo receber comungante, sincero e verdadeiro desta oração, sejam igualmente curadas de todos os seus males e de todas as suas enfermidades. Quando tu assim queres, e quando nós chegamos com pureza de coração, assim crendo, e assim querendo, e assim buscando, e assim nos entregando, é o que eu te imploro, sabendo que assim é, em nome de Jesus. Amém.